Peço a você que, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos do versículo 25 ao 30. Ao olhar para esse texto, vamos extrair daqui 7 declarações de Jesus na cruz. Hoje eu vou tratar apenas de 3 declarações. Se for a vontade de Deus, na semana que vem terminarei as demais. João, capítulo 19, do 25 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que se cumprissem as Escrituras, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam em uma esponja, e nela colocaram a esponja na ponta de um caniço de ísopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, como já vimos há 2 sermões atrás, o nosso Senhor Jesus foi terrivelmente martirizado, humilhado através daquela terrível cruz. Nós vimos que o processo de crucificação é um processo terrível e por si só humilhante. Nós já estudamos sobre isso. No sermão passado, nós olhamos para os cumprimentos proféticos de Jesus naquela cruz. Nós vimos que inúmeras profecias foram cumpridas e você saiu daqui com a certeza de que você crê num Deus de verdade, um Deus que anteveu todo o sofrimento de Jesus. E hoje nós vamos olhar para as declarações de Jesus Cristo naquela cruz. Então eu quero com vocês, como eu disse, apresentar hoje 3 declarações. Na semana que vem, se Deus assim quiser, eu concluirei apresentando as 4 demais. É importante destacar que são 7 declarações pronunciadas por Jesus na cruz. Para nós pode parecer uma simples declarações, mas para Jesus pronunciá-las era de certa forma um sofrimento. Você deve se lembrar que antes da crucificação, o Senhor Jesus foi terrivelmente açoitado e as suas costas estavam praticamente abertas, sangrando na carne viva. O Senhor Jesus foi pendurado naquela cruz não lixadinha, bonitinha, com verniz, mas uma rude cruz, cheia de ferpas, do jeito que era madeira. E o Senhor Jesus está ali pendurado naquela cruz. Você viu também que todas as vezes que o Senhor Jesus precisou falar, ele teve que aliviar a sua caixa torácica, porque aqueles que estavam na cruz geralmente morriam por asfixia, porque o ar entrava, mas não saía, por conta da posição. Então o Senhor Jesus, todas as vezes que ele teve que falar, o que ele precisou fazer? Aliviar a caixa torácica, liberando o oxigênio que está preso no seu pulmão. Então o Senhor tem que puxar com a sua mão para baixo os pregos e empurrar os seus pés de forma que ele consiga aliviar a caixa torácica para que ele possa falar. E aí você tem que somar a isso o movimento que ele tem que fazer para isso. Ele está esfregando as suas costas naquela cruz. Suas costas já está aberta, sangrando, e agora com esse movimento as suas costas esfregam naquela cruz. E isso evidentemente causava-lhe dor. Agora, note que o Senhor Jesus, mesmo debaixo dessa severa dor, desse severo sofrimento, ainda assim o Senhor não perdeu a oportunidade de se comunicar naquela cruz. E Ele comunicou a nós a sua misericórdia, o seu amor ao próximo e o perdão aos pecadores. As palavras de Jesus na cruz, elas são importantes. E elas não podem passar despercebidas diante dos nossos olhos. Se elas são importantes, e se são as últimas palavras de Jesus no final do seu ministério, então vamos olhar para elas e extrair delas verdades profundas.
nós vamos perceber, acima de tudo, o espírito dócil e amoroso do nosso Senhor, mesmo debaixo dessas condições. A primeira declaração que eu quero apresentar a vocês, eu não estou apresentando as declarações em ordem cronológica dos fatos. Eu vou começar por João, porque nós estamos estudando João. Mas na primeira declaração, nós vamos encontrar o Senhor Jesus fornecendo à sua mãe um cuidado, uma provisão. Veja isso no versículo 26 a 27. Diz assim o texto: quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, esse é João, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Quando nós estudamos no sermão passado sobre os aspectos proféticos que se cumpriram naquele dia, você deve se lembrar que houve uma profecia que se cumpriu na vida de Maria. Lembra que Jesus, ao 8º dia após o seu nascimento, de acordo com a lei, foi levado no templo para ser circuncidado? Naquela ocasião, enquanto Jesus estava sendo circuncidado, ou após a circuncisão, Simeão diz assim a Maria, que daquele menino, aquele pequeno bebê, por causa dele, ela um dia experimentaria um terrível sofrimento, como que se uma espada traspassasse a sua alma. E agora nós estamos nesse exato momento da história em que essa profecia se cumpre, porque Maria está diante do seu filho, e ele está pendurado numa cruz, como se fosse um criminoso. Jesus sabe quem é Jesus. Maria sabe quem é Jesus. E agora ele está pendurado numa cruz. E ela, como mãe, certamente está sofrendo. E você que é mãe pode imaginar o tamanho do sofrimento de Maria. Um sofrimento terrível. Uma espada traspassou a sua alma, de acordo com Simeão. Mas nós não podemos nos esquecer que o sofrimento de Jesus é infinitamente maior do que o sofrimento de Maria. Maria não está pendurada numa cruz. Maria não está com suas costas rasgadas. Maria está sofrendo sim, mas a dor de uma mãe ao ver um filho nessa condição. O sofrimento de Jesus é muito maior, porque além do sofrimento físico, ele estava sendo esmagado pela ira de Deus Pai. Ele estava bebendo aquele cálice da ira que estava sendo derramado sobre ele. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de tanto sofrimento, apesar de ter sido ali esmagado pelo peso da ira de Deus, ainda assim o Senhor Jesus está preocupado com o cuidado com a sua mãe. A versão que eu estou usando aqui, infelizmente, ela omitiu a palavra mulher. Não sei porquê, mas está lá. Jesus, quando ele se refere à sua mãe, ele disse assim: mulher, eis aí teu filho. Essa palavra não deveria ser tirada daqui, essa palavra é importante. De acordo com o comentarista William Hendricks, ele acredita que essa palavra, ela alivia um pouco o sofrimento de Maria. Eu acho que não alivia coisa nenhuma, porque ela vai sofrer se chamar de mãe ou de mulher, de qualquer jeito. Mas por que essa palavra não pode ser tirada daqui? Porque essa não é a primeira vez que Jesus chama sua mãe de mulher. Lá em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João, nós estudamos há muito tempo atrás. Ali quando o Senhor Jesus dá início ao seu ministério terreno, nessa terra, evidentemente, o Senhor Jesus inicia o seu ministério realizando um milagre. E Maria participou desse milagre. Você deve se lembrar que o Senhor Jesus tinha acabado de chamar alguns de seus discípulos, poucos deles, e eles estavam ali nos últimos dias da festa, que durava uma semana. E aí, no dia que Jesus está ali, o vinho simplesmente acaba. Até aqui, Jesus não havia se apresentado publicamente, não havia realizado um milagre público. E aí, Maria chega para Jesus e pede socorro. Acabou o vinho. E a resposta de Jesus foi a seguinte: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Ainda não é chegado a minha hora. Agora, eu preciso te levar para esse episódio. Por quê? Porque o que nós estamos vendo aqui é, na verdade, um desdobramento do que começou lá atrás com Maria. Maria, sem perceber,
ela estava empurrando seu filho para o início do seu ministério, através da realização de um milagre. E nós bem sabemos, porque nós já estamos no Evangelho de João um bocado de tempo, nós bem sabemos que foram os milagres de Jesus, mais os seus pronunciamentos profundos, que trouxe irritação à elite religiosa. Você deve se lembrar que os religiosos queriam matar Jesus porque ele estava alcançando uma popularidade. E isso, evidentemente, estava incomodando a elite religiosa. Então Maria, sem perceber, estava empurrando Jesus para a morte. Deixa eu mostrar para vocês alguns textos. Em João capítulo 11, versículo 45, o Senhor Jesus, quando ele ressuscita Lázaro dos mortos, o que aconteceu? Após esse fascinante milagre, a elite religiosa ficou com raiva e começou a conspirar ainda mais a morte de Jesus. Veja o que o texto diz. O que estamos fazendo? A elite religiosa conversando. Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar, também tirarão de nós a nossa nação. Veja que, diante de um sinal miraculoso, como esse da ressurreição de um homem que estava morto há 4 dias, a elite religiosa, ao invés de adorar a Deus, reconhecer a divindade de Jesus, reconhecer que ele é o Messias, o profeta, eles ficaram irritados e procuraram a morte de Jesus. E a ira deles foi tão grande, que eles até pensaram em matar o coitado do Lázaro, que não tinha nada a ver com a história. Os judeus, então, perseguiram Jesus, principalmente por conta dos sinais miraculosos. Mas agora volte comigo à expressão mulher. Por que Jesus não chamou Maria de mãe? Por que lá em Caná da Galileia ele chamou ela de mulher? Será que o Senhor Jesus estava sendo descortês com sua mãe? Evidente que não. Até porque se nós pensarmos que na cruz ele usou a mesma expressão, diante do sofrimento de sua mãe, ele seria muito indelicado com ela. Ela estaria sofrendo, com uma espada traspassando a sua alma, e ele vai ser desrespeitoso com a sua mãe nesse momento? Claro que não. Também Jesus não pode desrespeitar a sua mãe, porque isso é uma violação do 5º mandamento. E se Jesus violou o 5º mandamento, ele é pecador que nem nós, merece morrer na cruz, merece receber a ira de Deus. Certamente que não é desrespeito. Na verdade, para nós, esse tipo de expressão soa um pouco indelicado, é verdade. Na minha adolescência, se eu chamasse minha mãe desse jeito aqui, um chinelo saia voando, o bumerangue dela, que é o chinelo, vinha na boca. Fala assim, mulher, o que você está fazendo para nós comer? Sai correndo. E ela ia catar, não adianta, pode correr à vontade, o chinelo alcança. Eu não sei que chinelo é esse que tem teleguiado, que fazia a curva. Porque para nós é um pouco desrespeitoso, mas naquela cultura não. Jesus chamou a mulher samaritana assim também. A grande questão é, o que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Por que ele passou a chamar Maria de mulher ao invés de chamá-la de mãe? O que ele queria mostrar para ela? O que ele queria mostrar para ela em Caná da Galileia é o mesmo que ele quer mostrar na cruz. É importante entender que Jesus havia ficado em silêncio por alguns anos, até começar o seu ministério em Caná da Galileia. E o ministério de Jesus começou quase 3 anos antes da sua morte. Agora o Senhor Jesus, ali em Caná da Galileia, estava prestes a dar início ao seu ministério terreno. E Maria precisava entender que tudo, inclusive os seus laços familiares, estariam subordinados à missão de Jesus Cristo. Ela precisava entender. E de fato, ela realmente entendeu. Porque lá em Caná da Galileia, quando Jesus disse, mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Maria ordenou então que aqueles homens responsáveis pela festa obedecessem a tudo aquilo que Jesus estaria a ordenar. Maria precisava entender que a missão de Jesus estava começando naquele momento. E agora, ele seria muito mais do que seu filho. A partir daquele momento, ela precisa entender que ele seria também o seu Redentor. Agora Jesus vai seguir o plano divino pelo qual ele foi enviado a este mundo. Jesus Cristo veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inclusive, ele tira o pecado de Maria, que ao contrário do que pensam os católicos, Maria era uma pecadora também.
É claro que Jesus continua amando Maria, continua respeitando, sabendo que ela era sua mãe, mas ela deveria vê-lo como muito mais do que um filho agora. Agora ela precisa olhar para ele e entender que ele é o seu Senhor, ele também é o seu Salvador. Ela precisa entender, como entendeu nessa festa, que é Jesus que realiza ou faz o que ele quer, não é Maria que ordena e manda, como diz os católicos também. Certamente, nesse momento, lá em Caná da Galileia, quando Jesus reagiu assim, Maria foi lembrada das palavras de Jesus. Quando com 12 anos, ele ficou no templo, seus pais voltaram para a Galileia. Chegaram lá na Galileia, cadê Jesus? Ficou no templo. Lá se vai a uns 30 quilômetros de caminhada para chegar no templo atrás de Jesus. E eles encontram Jesus ensinando o menino de 12 anos. E a resposta de Jesus para seus pais foi o seguinte: não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Vocês são meus pais, mas esse é o meu verdadeiro pai. E eu estou fazendo aquilo que meu pai me ordenou. Estou cumprindo a missão que eu vim realizar aqui na terra. Isso Jesus com 12 anos. Ao chamar gentilmente a sua mãe de mulher, Jesus estava agora transformando o relacionamento íntimo entre mãe e filho num relacionamento de uma pecadora com o seu Salvador. E sem perceber, como eu disse, Maria, com esse ato, com esse gesto, estava empurrando Jesus para a morte. Por quê? Porque os milagres realizados por Jesus trouxeram problemas, irritações na elite religiosa e por causa disso eles mataram Jesus. Mas as palavras de Jesus lá em Caná da Galileia à sua mãe, a segunda parte das palavras de Jesus à sua mãe, também precisam ser consideradas aqui. O Senhor Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? A seguir Jesus disse a ela: a minha hora ainda não chegou. O que isso significa? Que hora é essa? A hora do quê? Bem, nós já vimos ao longo do Evangelho de João que essa expressão aponta para a morte de Jesus. É a hora da sua morte. Por exemplo, ele fez isso lá no capítulo 7, quando os seus irmãos, que ainda eram incrédulos, estavam empurrando ele para ir para Jerusalém, apresentar os seus sinais miraculosos, e aí Jesus diz assim aos seus irmãos incrédulos: para mim ainda não chegou o tempo ou a hora. Para vocês qualquer hora é hora, qualquer tempo é tempo. Quando nós olhamos lá para o capítulo 7, versículo 30, o texto diz, João relata que tentaram prender Jesus, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Veja, hora chegando aqui significa morte, não chegou a hora de Jesus morrer. Em João 8, 20, temos a mesma repetição. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, quando Jesus disse à sua mãe, a minha hora ainda não é chegada, significa, ok, vai começar meu ministério, mas ainda não chegou a hora. Só que agora, Maria, lá naquela cruz, ela está contemplando a hora chegada de Jesus. Naquele momento, lá em Caná da Galileia, de fato a hora de Jesus estava longe de chegar. Ia chegar 3 anos após. Mas agora chegou. E Maria está ali diante de Jesus. Agora note as palavras de Jesus à sua mãe naquela cruz. Veja o significado dessas palavras. Voltando para a cruz agora. Mulher, eis aí teu filho. O que essas palavras significam? Jesus está aqui proporcionando uma provisão para sua mãe que ficará sem o seu primogênito. É muito provável que desde que Jesus começou o seu ministério lá em Caná da Galileia, que José já tinha morrido. Que Maria já era uma viúva. E nós bem sabemos que viuvez naquela época era por demais complicado. Porque surgiram os diáconos para cuidar das viúvas. Quem era o mantenedor da casa? O homem. Se o homem morresse, acabou a provisão, não tinha comida. Por que a igreja no Novo Testamento é instada a ajudar as viúvas? Porque era muito difícil. E via de regras, o mais velho assumia o papel do lar e cuidava da mãe, até a sua morte. Só que Jesus, como um primogênito, agora está na cruz.
Ele não tem condições de cuidar da sua mãe. Não tem condições de ajudar a sua mãe. Mas Jesus se preocupa com isso. Ele se preocupa em provisionar à sua mãe um cuidado. Então Jesus diz a Maria, olhando para ela e para João, que estavam de frente para ele: eis o teu filho. Mulher, eis o teu filho. Olhando para João. Em seguida ele olha para João e diz: eis a tua mãe. Uma troca de olhares entre João e Maria. Jesus olha para um, olha para o outro, e o recado é dado. O catolicismo romano, por causa desse texto, defende que Maria passou a ser a mãe da igreja. Olha que absurdo. Maria é a mãe da igreja. Qual que é o raciocínio deles? A ideia é que João, que era uma autoridade apostólica, recebeu Maria como a sua mãe. E nós sabemos que, na visão deles, os apóstolos, depois de Pedro, né, vieram a ser os papas, e dali veio a igreja católica. Esse é o raciocínio. É como se Jesus estava colocando sua mãe para ser a mãe da igreja. Isso é um absurdo. Basta a gente ler o versículo 27, para a gente entender o que aconteceu, o que eles entenderam naquele momento. O versículo 27 nos diz que daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus não estava pedindo para Maria ser mãe da igreja. Estava pedindo para que ela aceitasse João como filho, porque ele ia cuidar dela. E segundo a história, ela foi viver com João até a sua morte, em Éfeso. Ele cuidou de Maria até o fim, a tratando como uma mãe. O que Jesus está dizendo é: mãe, trate ele como seu filho, e João, trate ela como fosse sua mãe, cuide dela. E foi isso que João fez. O Senhor Jesus está preocupado com o cuidado com a sua mãe. E isso é fascinante e demonstra o amor de Jesus por sua mãe. Ele mesmo diante de tanto sofrimento, mesmo diante de tantas dores, ele se preocupou com ela. Ele poderia nem pensar nisso, mas ele ainda assim se preocupou naquele momento tão difícil. Talvez vocês perguntem: tá, e os irmãos de Jesus? Porque Jesus tinha outros irmãos. Conforme eu li para vocês agora há pouco, eu mencionei o capítulo 7, os irmãos de Jesus não creram em Jesus até o dia da sua ressurreição. Os irmãos de Jesus eram incrédulos, eles só foram crer em Jesus depois da ressurreição. Lá em Atos capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: quando chegaram os discípulos, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Veja, lá em Atos capítulo 1, os irmãos de Jesus estão numa reunião de oração, porque vieram a crer, inclusive um deles escreveu um dos livros do Novo Testamento também. É impressionante a gente perceber que o Senhor, mesmo ocupado com o acontecimento mais importante da história da redenção, ainda assim ele demonstrou um gesto lindo que fala muito sobre a natureza dócil e amorosa do nosso Senhor, que embora estivesse sofrendo muito, não deixou de cuidar da sua mãe. E de fato, Jesus estava cumprindo ali o 5º mandamento, ele estava honrando a sua mãe até mesmo diante da sua morte. Agora admita, demonstrar amor por alguém que nos ama é tranquilo. Amar ou demonstrar amor por aquelas pessoas que demonstram seu amor para conosco é muito tranquilo. Mas o nosso Senhor não só demonstrou amor por sua mãe que o amava. A seguir nós vamos ver que o Senhor demonstrou o seu amor até mesmo por aqueles que o penduraram na cruz. Demonstrou o seu amor, a sua graça e misericórdia, até mesmo por seus algozes, por aqueles que o humilharam. Veja em Lucas capítulo 23, 34, aqui nós vamos encontrar, então, o segundo pronunciamento de Jesus, onde ele vai clamar por misericórdia e perdão. Jesus disse assim naquela cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Nós encontramos então o Senhor Jesus naquela cruz, clamando por misericórdia, por perdão para os seus algozes. Agora,
Pensa um pouquinho aí se fosse você no lugar de Jesus. Se você tivesse que falar alguma coisa contra aquelas pessoas que te prenderam ali de forma injusta, que forjaram testemunhas falsas para que você estivesse ali preso, que pressionaram Pilatos, ou até mesmo pense naqueles romanos que desprezaram você, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, você tem que falar alguma coisa para eles ali na cruz. Provavelmente você ia amaldiçoá-los. Agora, se você tivesse que fazer uma oração, você está lá na cruz, aí o Felipe deu a oportunidade para você fazer a oração, chegou o microfone para você ali. Você tem que fazer uma oração agora. Provavelmente você ia fazer uma oração imprecatória. Você já sabe que é imprecatório, né? Aquela oração de juízo, de justiça. Senhor, acaba com os meus inimigos. Senhor, mata esses miseráveis todos, porque eu não merecia estar aqui. Provavelmente é assim que nós oraríamos, ou reagiríamos. E tudo bem, não é errado você orar por justiça. Inclusive, os salmos imprecatórios são orações pedindo por justiça divina. Mas existe uma justiça que você deve buscar sempre. Você deve clamar por uma justiça contra todos aqueles que se levantam contra você. Vamos supor que você está sendo perseguido por causa da sua fé, não por causa do seu mau testemunho, mas por causa da sua fé. Estão te maltratando, até fisicamente, e você tem que orar por essas pessoas. Clame por justiça, mas peça a justiça de Cristo. Essa é a melhor justiça que os nossos adversários podem receber, porque quando a justiça de Cristo for imputada em qualquer ser humano, ele deixará de ser seu inimigo, passará a ser seu irmão em Cristo. E nessa oração o Senhor Jesus nos dá um grande exemplo disso, porque o que ele está pedindo pelos seus algozes é algo que só pode acontecer àqueles que foram imputados a sua própria justiça neles. Note as palavras de Cristo: Pai, perdoa-lhes. Para nos perdoar, Deus teve que aplicar a justiça de Cristo em cada um de nós. Para nos perdoar, Deus teve que tratar Jesus Cristo no nosso lugar como um criminoso, como um pecador. Para nos perdoar, tivemos que trocar de lugar com Jesus. Então só pode receber perdão aqueles que recebem a justiça de Deus aplicada em Cristo Jesus naquela cruz. Mas é isso que o Senhor Jesus está pedindo. E é interessante lembrar que o Senhor Jesus está cumprindo aqui a profecia de Isaías 53, 12, onde é dito que ele intercedeu até mesmo por seus inimigos. É interessante destacar que Jesus diz que esses homens não têm a menor noção do que estão fazendo. Eles estão matando o Filho Santo de Deus, eles não têm a menor ideia da enormidade do pecado praticado contra o Filho Santo de Deus. Esses homens só fizeram isso porque não conheciam a Jesus Cristo como nós conhecemos hoje. Paulo, em 1 Coríntios 2,8, após tratar sobre a sabedoria humana, ele afirmou o seguinte: nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, falando de Jesus. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aqueles homens crucificaram o Senhor da glória, eles sabiam disso? Não sabiam. De fato, esses homens não tinham a menor ideia do que estavam fazendo nesse dia tenebroso. Agora, é importante deixar claro também que a ignorância desses homens a respeito de Jesus não os inocenta. Eles não são inocentes porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Na verdade, de uma visão mais humana, de um lado mais humano, eles sabiam sim o que estavam fazendo. Criminalmente, eles estavam condenando um inocente à morte. Um homem inocente à morte. Pilatos não achou nele nenhum crime. Herodes Antipas também. A elite religiosa sabia que ele não tinha feito nada de errado, tanto é que forjaram falsas testemunhas. E ainda assim esses homens forjaram a morte, empurraram Jesus para a morte. Esses homens agiram assim por causa da condição espiritual deles. Eles eram insensíveis, eles amavam a escuridão, odiavam a luz, por isso mataram a luz do mundo. Eles não são inocentes, são culpados disso. Uma pergunta que a gente precisa responder é: o Senhor Jesus fez essa oração, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Será que essa oração foi de fato atendida? Será que Deus Pai respondeu a oração
de Jesus Cristo, seu Filho? Quando nós pensamos nas 4 classes de pessoas que estão envolvidas na humilhação de Jesus, na sua morte, nós vamos perceber que as 4 classes de pessoas receberam perdão e foram salvas. Não todas as pessoas dentro dessas classes, mas as 4 classes de pessoas foram alcançadas. Olha que interessante. Quais são as 4 classes de pessoas envolvidas na morte de Jesus? Os soldados romanos, os oficiais romanos, ladrões que estavam com Jesus na cruz, o povo que passava ali balançando a cabeça, zombando de Jesus, e, lógico, os religiosos. 4 classes de pessoas. Vamos pensar nos romanos. No que se refere aos romanos, naquele dia, enquanto aquele lugar ficou em trevas por 3 horas, Lucas registra que após isso e outras coisas que aconteceram naquele dia, que a gente vai ver em sermões futuros, um centurião, o que é um centurião? Um oficial responsável por cuidar de 100 soldados, um oficial romano, um centurião, vendo o que havia acontecido, Lucas diz que ele louvou a Deus e disse, certamente esse homem é justo. Veja, nós estamos vendo do lábio de um centurião um reconhecimento de que Jesus não era culpado e de que esse homem também louvou a Deus. Quando nós pensamos nos ladrões da cruz, você sabe que tinha um de cada lado, nós percebemos também que um deles foi alcançado, foi alvo da oração de Jesus, reconheceu Jesus como rei de Israel e foi salvo. Um não foi, o outro foi. Quando nós pensamos no povo que passava ali, balançando a cabeça, demonstrando seu desprezo contra Jesus, a resposta de Jesus também foi respondida. Você deve se lembrar que no dia de Pentecostes, que é uma festa que vem logo após a festa da Páscoa, nós estamos aqui na semana da Páscoa, a seguir vem uma festa chamada Pentecostes. E os judeus, eles iam para Jerusalém e ficavam até a festa do Pentecostes. Então eles ficavam ali naquela região. Aqui, nesse dia, nós não sabemos quantas pessoas se converteram aqui, se teve conversão ou não. Mas certamente, muitos dos que estavam ali zombando de Jesus, nesse momento da história, balançando a cabeça, desprezando Jesus, foram alcançados no dia de Pentecostes. Se você ler lá Atos capítulo 2 em diante, você vai ver uma crescente conversão por parte dos judeus, ali nesse relato feito por Lucas. Essas pessoas, de fato, receberam perdão de Jesus Cristo. Mas e os religiosos? Será que dá para salvar religioso daquela estirpe? Aquelas cobras venenosas, aqueles homens malignos, conhecedores da lei, defensores da lei? Será que dá para salvar essas pessoas que, mesmo conhecendo a lei, fizeram isso com Jesus Cristo? Em Atos capítulo 6, versículo 7, note o que está escrito ali. A palavra de Deus começou a crescer, o perdão começou a ser espalhado, muitos convertidos, e aí Atos 6, 7 diz assim: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Veja, houve uma conversão em massa dos sacerdotes. Então nós podemos dizer assim que a oração de Jesus Cristo, de certa forma, foi atendida, porque ela alcançou as 4 classes de pessoas que estavam envolvidas na sua morte: os romanos, ladrões, o povo e os religiosos. É importante que você compreenda também que esse apelo que Jesus faz para os seus algozes não era uma garantia de que todos aqueles que estavam à sua volta, ali na cruz, receberiam perdão imediato e incondicional. Jesus estava intercedendo em nome daqueles que se arrependeriam, daqueles que o reconheceriam como Senhor e Salvador. E isso de fato aconteceu quando esses homens foram tocados pelo Espírito Santo. E quando isso aconteceu, eles perceberam a gravidade do que tinham feito. E ao perceber a gravidade do que tinham feito, se arrependeram dos seus pecados. E ao se arrepender dos seus pecados, foram em busca de Jesus Cristo, confessando a ele os seus pecados, e dele recebeu o perdão. De certa forma, nós podemos dizer que foi exatamente isso que aconteceu conosco. Porque até o dia da nossa conversão, nós também desprezávamos o Senhor. Nós não nos importávamos com a lei de Deus, em obedecer, em fazer a vontade de Deus. Talvez alguns de nós até zombamos de Jesus.
Talvez até fizemos alguma piadinha maliciosa com relação a Jesus. Talvez. Mas o que aconteceu conosco? Por que houve uma mudança em nosso pensamento com relação a Jesus? O que aconteceu é que um dia nós fomos graciosamente atraídos e incondicionalmente fomos levados a Jesus, através da sua graça irresistível. E uma vez atraídos para a sua luz, nós conseguimos perceber o quanto nós estávamos imundos pelo pecado. E ao perceber a nossa imundícia, nós clamamos por perdão, por socorro. E o Senhor Jesus nos perdoou, assim como fez com aquele ladrão. E Ele nos deu, então, uma nova vida e nos deu limpas vestes. Talvez você que está me ouvindo, ou aqui, ou talvez no YouTube, talvez você se ache indigno de receber o perdão de Deus. Talvez você pense, eu não sou digno de receber o perdão de Deus. E eu tenho que concordar com você, você não é digno mesmo. Ninguém aqui nesse recinto é digno de receber o perdão de Deus. Nós não recebemos o perdão de Deus porque Ele olhou para a nossa dignidade e deu o perdão a nós. Nós recebemos o perdão exatamente porque éramos indignos desse perdão. Talvez você pense que para receber esse perdão você precisa realizar boas obras, Deus tem que ver méritos em você. Talvez você pense que você precisa ser uma boa pessoa, melhorar a sua maneira de viver, de tratar as pessoas, e aí você vai receber o perdão, porque Deus vai olhar para você e falar, não, você agora sim, você está bem na fita aqui, você merece o perdão, você merece ser salvo. Nós recebemos perdão enquanto éramos inimigos de Deus. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós enquanto ainda éramos pecadores. Ele não morreu por você depois que você se tornou uma pessoa boa. Você é muito bom, você merece que eu morra por você, então eu vou morrer por você, até você não é muito pecador, não. Talvez você está questionando na sua mente assim, pastor, você não me conheceu. Você não sabe do que eu sou capaz. Você não sabe do que eu fiz na minha vida pregressa. Eu vivi uma vida repugnante. Eu acho que Deus não pode me perdoar. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus me perdoar, assim, de graça? Não, eu preciso fazer algo para purgar os meus pecados. Se o que eu estou falando é realidade para você, se você se acha indigno a esse ponto, então preste atenção na próxima declaração de Jesus. Há um criminoso. Jesus não está falando a um religioso, devoto, piedoso. Não está falando a alguém com boas obras. Ele está falando de um bandido, de um criminoso numa cruz. E naquela cruz, para esse bandido, o Senhor Jesus fez uma linda promessa de salvação. Lucas 23, 43. Jesus respondeu ao criminoso, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Consegue perceber aqui a grande promessa de salvação a um criminoso? Aquele criminoso não teve tempo de descer daquela cruz para realizar boas obras. Sequer era um religioso. Mas ele, por causa do arrependimento genuíno, recebeu uma linda promessa de salvação. Você precisa se lembrar que 2 criminosos estavam ali com Jesus. E os 2 estavam insultando Jesus. Lucas diz isso. Os 2 estavam insultando Jesus. Mas alguma coisa aconteceu. O coração de um deles foi transformado. Houve uma mudança radical e aquele que estava insultando Jesus começou a defender Jesus agora. Nós temos aqui um milagre na cruz. Uma conversão, o Espírito Santo agiu no coração de um deles. E agora ele que insultava Jesus não podia admitir que o outro insultasse. Veja como foi o relato da conversão desse criminoso. Lucas 23, 40 a 43. Mas o outro criminoso o repreendeu. Lembre-se, os 2 estavam xingando Jesus. Mas passado um tempo, um já não xinga mais. Então o outro criminoso o repreendeu dizendo, você não teme a Deus nem mesmo estando debaixo de mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem.
mas esse homem não cometeu nenhum mal. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus então respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nós não sabemos exatamente em que momento da história esse homem se converteu, mas claramente nós percebemos uma grande mudança em sua vida. Nós percebemos essa mudança por suas atitudes. Nós percebemos nesse homem atitudes que indicam que ele foi salvo. Em primeiro lugar, reconhecimento de seus pecados. Ele reconheceu os seus pecados e se arrependeu. Mudança de atitude. Estava xingando Jesus. Agora ele fala: não, nós merecemos estar aqui. Ele não. Nós somos criminosos. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque nós recebemos o que os nossos atos merecem. Somos criminosos. Reconhecimento de que ele é criminoso, de que ele merece estar ali. A verdadeira conversão não é isso. Ela não é marcada pelo reconhecimento dos nossos pecados, seguido de arrependimento. Em segundo lugar, o criminoso reconheceu a divindade de Jesus e o temeu. Ele disse ao outro criminoso: você não teme a Deus, você não tem temor a Deus, nem estando sobre a mesma sentença de Deus. É Deus que está pendurado na cruz e você não teme estar na mesma sentença dele. Ele está reconhecendo claramente a divindade de Jesus. Em terceiro lugar, ele reconheceu que Jesus não merecia aquela morte por ser inocente. Ele disse: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum mal. Ele reconheceu que Jesus não merecia aquela morte por ser inocente. Em quarto lugar, ele reconheceu que Jesus era o Messias, que ele era o rei. Ele disse assim, então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está reconhecendo que Jesus é o rei, que ele é o Messias. Veja, ele acabara de reconhecer que Jesus é divino, e agora ele reconhece que Jesus é o rei. Quando João escreveu esse evangelho, não era esse o seu propósito, provar a divindade e a messianidade de Jesus? Não é isso que João diz lá no capítulo 20, versículo 30 a 31? Que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse homem creu que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e recebeu vida em seu nome. Ele reconheceu que Jesus é o Messias. E por fim, após reconhecer isso, reconhecer a sua pecaminosidade, a inocência de Jesus, a divindade, a messianidade de Jesus, só lhe restou dizer algo: Senhor, lembra-te de mim. O Senhor é o Rei. O Senhor é Deus. O Senhor não merece, eu mereço. Eu estou aqui porque eu mereço, então, Senhor, por favor, lembre-te de mim. Então, meus amigos, se você se acha indigno de ser salvo por Jesus, por causa da maneira lastimável que você levou a sua vida até aqui, lembre-se desse criminoso. Esse criminoso foi graciosamente salvo. E se você, assim como aquele criminoso, reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, se você reconhecer que Jesus é o Filho Santo de Deus, se você temê-lo porque Ele é Deus, se você temê-lo por causa dos seus pecados, se você disser a Ele assim: Senhor, eu não merecia morrer, o Senhor não merecia morrer naquela cruz porque o Senhor é inocente, eu merecia. O Senhor não merecia porque o Senhor é o Filho Santo de Deus, eu merecia porque eu sou um miserável pecador. Se assim você fizer, imitando esse criminoso, reconhecendo Jesus como Messias ou seu Rei, você poderá clamar a Jesus nesse momento, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, Rei, salva-me. Perdoe os meus pecados. Eu não quero mais viver assim. Senhor, seja propício a mim. Com certeza, se a sua oração for marcada por genuíno arrependimento e fé, então você pode se ancorar na grande promessa de salvação dado àquele criminoso. E um dia você não estará mais no inferno. Um dia você estará com o Senhor no paraíso. Mas se você insistir em imitar o ato do outro criminoso que zombou de Jesus, que permaneceu cético até a sua morte,
você vai receber um castigo muito maior do que o que ele recebeu naquela cruz. Você receberá um castigo eterno. Você será condenado. Não estará com Jesus no paraíso, mas com o diabo e seus anjos ardendo no lago de fogo. Assim sendo, eu rogo para que o Espírito Santo, nesse momento, quebre o seu coração e te faça voltar para Cristo o mais rápido possível, olhando para Ele como seu Salvador e Senhor. Agora, quanto a nós, irmãos, nós temos a garantia de que um dia essa mesma promessa de salvação se cumprirá em nossas vidas. Um dia, assim como aquele ladrão, nós também estaremos ao lado do nosso Senhor. Nós fomos salvos não porque havia algo de bom em nós para Deus desejar. Nós não éramos em nada melhores do que aqueles religiosos, do que aquele ladrão. Não éramos aptos a receber essa graça divina. Não seríamos em nada diferente daquela elite religiosa, aquela maldita elite religiosa. Nós, até Cristo agir em nossas vidas, nós precisamos entender que o poder do pecado reinava e reinou em nossas vidas. É preciso entender que nós nascemos inimigos de Deus e nós amávamos as trevas. Você deve se lembrar que todos os seus passos, os nossos passos, foi total escuridão, trevas. Deus nunca viu nada de bom em nós para que Ele desejasse. Não havia nada de bom em nós para que Deus tivesse prazer. Nada. Éramos inimigos dEle. Agora, diante de tal condição, uma pergunta que brota é: como o Senhor conseguiu nos amar tanto assim? Se nós éramos tudo isso que eu acabei de descrever e algo pior do que isso até, a questão é: como o Senhor nos amou tanto assim? E a resposta é: o Senhor nos amou por pura graça. Sem a graça eterna de Cristo, nós continuaríamos miseráveis, condenados ao inferno. Sim, foi a graça eterna e soberana que nos alcançou. Porque foi pela graça que o Senhor nos chamou, foi pela graça que Ele nos buscou. A graça de Jesus superabundou. Devido à graça de Jesus, assim como aquele ladrão, nós recebemos a salvação que nós não merecíamos. Devido à misericórdia de Jesus, nós não recebemos a condenação que merecíamos. Assim sendo, nós só não recebemos porque Jesus a recebeu em nosso lugar. Nós não recebemos a condenação, o juízo, a ira, porque Jesus estava naquela cruz recebendo no Calvário. Porque lá no Calvário, Cristo o pecado fez. Naquela cruz, Deus Pai nos fez justiça em seu Filho Jesus Cristo. Naquela cruz, Deus Pai castigou Jesus em nosso lugar. Eu quero cantar com vocês, junto com vocês, essa canção que fala exatamente o que eu acabei de descrever na parte final. Vai tratar da nossa condição e vai exaltar a graça soberana de Deus que nos alcançou. Então eu peço a você que se coloque em pé nesse momento. Essa música, ela com certeza reflete a sua conversão. Você era um miserável pecador, um desgraçado que merecia o inferno. Mas a graça de Cristo te alcançou. Pura graça. Então se você é salvo, você tem todo motivo para cantar com a força da sua voz nesse momento, em gratidão ao Senhor, em resposta ao que Ele fez por você. Vamos cantar?